Bom dia, a paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor, cheio da graça, cheio do favor, da misericórdia. Que esse dia os anjos do Senhor possam ir à frente, abrindo os nossos caminhos, tirando os espinhos, tirando todas as correntes, todas as investidas de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa mente, contra o nosso coração. Seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, antes de tudo, Senhor, com o coração grato, com o coração satisfeito, com o nosso coração alegre, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos instrui, nos direciona, a Sua bondade nos protege, Senhor, o Senhor nos coloca debaixo das Tuas asas para nos manter seguros, livres do laço do passarinheiro, das mentiras, dos enganos, Senhor, de pedra de tropeços em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu favor imerecido, obrigada pela tua misericórdia que se renova mais uma vez sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, Senhor. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Jesus, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que necessitamos ouvir da tua parte, Senhor. Nos instrui, nos exorta, Senhor, nos direciona, Senhor, nos capacita a vivermos o teu reino, Senhor, é aqui na terra, Senhor, porque a tua palavra nos garante que nós somos vencedores, Senhor, e como vencedores, Pai, nós precisamos da tua orientação, Senhor, para que a cada dia nós venceremos, Senhor, o mal daquele dia, porque o teu nome, o teu sangue nos cobre, nos protege, nos livra de toda mentira, de todo engano de Satanás. Leva as nossas mentes, ó Deus, cativas a Cristo, Senhor, nossa mente, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças, Senhor, que nos levam a lugares que o Senhor já nos libertou, nos leva a lugares, Senhor, onde o Senhor já nos fez livres, Pai. Então entrego a Ti, Senhor, nossa mente, nossas emoções, sentimentos, emoções, lembranças, Pai, pensamentos que não glorificam o Teu nome, nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que rouba a nossa atenção, que rouba, Senhor, esse momento que estamos na Tua presença, seja repreendido, paralisado, em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, que o nosso coração esteja sedento, Senhor, desejoso pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, com temor e tremor, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem a falar hoje nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que esse dia é um dia maravilhoso, um dia abençoado, onde a Tua presença, onde a Tua nuvem, que é o Espírito Santo, nos guiará. Doce amado Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Nos guia, nos direciona, nos traz discernimento, revelação da Tua palavra. Essa é a nossa oração, é o que nós pedimos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus seja louvado e exaltado nas alturas. Continuando o nosso estudo sobre traição, hoje nós vamos falar sobre aliança, casamento, compromisso. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre o que a Bíblia diz, sobre o que a Bíblia nos orienta, sobre o que a Bíblia nos exorta e como caminhar nessa direção mediante a luz da palavra. Sempre que nós estamos falando aqui, nós estamos falando mediante a luz da palavra. Não é o machismo da Clécia, não é o seu achismo, mas é o que a palavra do Senhor nos orienta. E aqui temos uma curiosidade. A Bíblia aborda a traição em vários versículos. E no total, eles são 52 versículos, especificamente falando sobre o tema traição. E em 17 deles falam sobre a traição de Cristo, né? Em Mateus 15, 19, em Marcos 10, 11, 12. A traição também é mencionada em Provérbios 5, 3, do 3 ao 5, e depois do 6, 32 e 33, que alertam sobre as consequências da infidelidade, que nem a gente falou. Nós estamos falando aqui tudo com base na palavra de Deus, com muito temor, com muito tremor, sem nenhum tipo de acusação, até porque quem nunca
foi traído, quem nunca traiu, e algumas pessoas ainda estiveram no meio disso tudo. Foi pivô de algo, né? Então, assim, que nós tenhamos o coração muito sensível para falar sobre esse tema, mas principalmente, como nós já conversamos, que nós não sejamos o acusado, nós não sejamos aquele que causa dor e sofrimento ao outro. E se ainda assim, em algum momento da nossa vida, já passamos por isso, como eu mesma já passei nas 3 situações, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica, nos liberta e nos transforma, que aprendemos com aquilo que passamos. É que nem a gente conversou. O que você fez antes de Cristo, perdão. O que você fez antes de Cristo é uma situação. Você estava sob a luz da ignorância, ainda que todos nós sabemos que é algo terrível e errado, mas ali nós não tínhamos direção, não tínhamos noção das consequências. Hoje já não. Hoje, quando nós representamos um reino, não é um tipo de comportamento de um filho nascido de novo. Amém? Em Gálatas 5, do 6 ao 16 ao 21, diz o seguinte. Vou ler direto na Bíblia. Tá melhor. Diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestadas, e aqui são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui é Paulo, né, exortando, falando sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito, ele nos ensinando sobre essa questão. Como nós já falamos anteriormente, um filho de Deus, um nascido de novo, ele não carrega nenhuma dessas características, ainda que em algum momento da sua vida ele possa vir a tropeçar acidentalmente e cometer, né, um pecado, não é algo de costume, não é algo que a pessoa faça habitualmente. Então, que o nosso coração esteja disposto a ser exortado pelo Senhor, para que a gente não fique preso, escravizado a esse tipo de situação, ainda mais quando a gente se fala de uma aliança, um casamento e um compromisso, até porque o Senhor está nisso. Quando o Senhor está, quando temos uma aliança, são 3 pessoas, Jesus e as pessoas envolvidas, é um cordão de 3 dobras, né, que não se rompe jamais. E vamos falar sobre aliança. Aliança é um compromisso firmado diante do Senhor, com fidelidade, lealdade e amor. A principal aliança que fazemos é com o Senhor, como eu acabei de falar, envolvendo outras 2 pessoas. Então, quando você quebra uma aliança, você quebra essa aliança primeiro com o Senhor, posteriormente com a outra pessoa. Então, é complicado quando a gente fala sobre traição, fidelidade num casamento, num compromisso, numa aliança, né, que você faz com alguém, seja essa aliança uma amizade, seja essa aliança uma corte, um namoro, um noivado. Quando você dá a sua palavra, você tem que pensar muito bem antes para que você não quebre essa aliança, porque existem consequências, e nós não estamos falando da lei, nós estamos falando mediante a graça, que é o Senhor nos exorta, que tudo que semearmos, certamente colheremos. Temos aqui também o casamento, que é consequência desse princípio, né, que começou com uma aliança, que não se deve romper jamais, pois é um cordão de 3 dobras, onde você, Deus e seu marido estão unidos. Compromisso, compromete-se até o fim de suas vidas a honrar a essa aliança. Então tudo gira em torno do compromisso dessa aliança. O casamento é consequência dessa aliança que é feita na corte, noivado, casamento, e segue a vida inteira com essa aliança. Então que o nosso coração seja um coração que entende as coisas e a profundidade que tem cada atitude que nós tomamos. Ao quebrarmos o compromisso firmado diante do Senhor, e os outros são 2 pilares, cai também junto, temos a traição. Quantas e quantas pessoas hoje estão sofrendo com a quebra dessa aliança de compromisso que resultou na quebra da aliança? Amados, isso é muito grave e gera consequências tão catastróficas para a nossa vida e a vida de quem está envolvido. Quem nunca traiu? Quem nunca foi traído? E que nem eu falei, às vezes podemos ser até o pivô de uma situação como essa, que nem eu falei. Infelizmente, lá atrás eu já traí,
fui trair, fui pivô e fui traída. Todas essas coisas não vale a pena. Não vale a pena de forma alguma. Quando nós nos colocamos numa situação dessas, as consequências são extremamente catastróficas para a nossa vida. Quando você se coloca na posição de traidor, você vai colher consequências tão pesadas na sua vida, e tem consequências que são para a vida inteira, que você não é só a quebra de um relacionamento, é a quebra da confiança, da credibilidade que você tem, que você perde com uma determinada pessoa. Quando você se coloca, você se permite ser o pivô também, você atrai maldições terríveis para sua vida, consciente ou inconsciente. E quando você é traído, tudo você vê que vem uma sequência. E quando você se coloca numa situação dessa, olha o quão grave é. Os demônios que tem na vida da outra pessoa, eles ganham legalidade na sua vida e passam a agir mais forte, mais intensamente ainda na sua vida, porque você deu brecha, você deu legalidade. Mais uma vez, nós estamos falando debaixo da graça, mas não é porque vivemos a graça que as consequências de nossas atitudes e de nossos erros, eles não venham, não chegam, eles chegam para todos nós, mas graças a Deus, nós vivemos a nova aliança e a misericórdia do Senhor nos alcança. A misericórdia do Senhor nos alcança, não nos livra de colhermos aquilo que plantamos, mas o Senhor nos alcança de uma forma tão poderosa que Ele nos ajuda a passar por esse processo de colheita. Porque o Deus que nós servimos, Ele é justo. Ele é tão justo que Ele permite que você plante qualquer tipo de semente. Qualquer tipo de semente você pode plantar traição, infidelidade, mentiras, lascívia, fofoca. O que você quiser plantar na sua vida, você vai plantar. Só que a justiça dele, ele é tão fiel à sua palavra que na colheita ele só vai deixar você colher aquilo que você plantou. Como nós estudamos sobre tempestade, aquele que planta ventos jamais vai colher um lindo dia de sol, ele vai colher sim fortes tempestades. E quando nós plantamos uma semente. Imagina você, uma semente de manga na sua mão. Você vai plantar essa semente, você vai colocar ela no sol. Quando ela vira uma árvore, você colhe uma única manga? Não, a gente colhe uma árvore cheia de mangas. Mesmas coisas, da mesma forma, são as consequências daquilo que nós plantamos. Então, que o nosso coração seja um coração sempre muito atento, muito sensível às coisas do Senhor. Não somos santos, não vamos nunca, jamais errar, tropeçar, cair. Muito pelo contrário, que o nosso coração esteja sensível, que o Espírito Santo nos dê sensibilidade para que, quando as coisas estiverem se aproximando, caminhando por esse caminho, nós nos apropriamos da graça. A graça não é para depois que pecarmos, depois que erramos. A graça, ela é antes, ela é o alívio, ela é o socorro. Ela é, Senhor, me ajuda, que a situação é ser honesto, é ser sincero. Essa é a principal característica de um filho de Deus, um servo de Deus. Não é só da boca para fora, é em atitudes que o Senhor transforma, que o Senhor limpa e liberta cada coração. Para você ter uma ideia, aqui continuando em Gálatas, no 6:7 diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso certamente ele colherá. Então, o que a gente está acabando de falar, de Deus a gente não se zomba, de Deus a gente não se escarnece, de Deus a gente não brinca. Como Davi fala, aonde eu irei me esconder da tua presença? Se ao mais profundo mar, o Senhor me acha. Se no mais profundo escuro, abismo, o Senhor também me acha. Então, por qual caminho que nós fomos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, que o nosso coração seja um coração para não estar em nenhuma dessas situações, não estar naquele que trai, naquele que se coloca como pivô, consciente ou inconsciente. Peço que o Senhor te revele se o homem, se a mulher que está se aproximando de você, ele realmente é um filho de Deus, ele realmente quer um compromisso, quer uma aliança com o Senhor, para não te envolver numa situação tão horrorosa como essa, e que jamais nós estejamos no lugar de traidor, assim como Judas. A traição representa Judas, é algo tenebroso, é algo horroroso na nossa vida. Então, que o Senhor nos conduza e nos direciona. Aqui ainda em Gálatas 6 diz: irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão, considerai vós mesmo, para que também não sejais tentado. Carregai os fardos um dos outros, para que a lei de Cristo se cumpra. Aqui
quando alguém cair do nosso lado, quando alguém infelizmente errar, que o nosso coração seja um coração de estender a mão e ajudar essa pessoa, estender a mão e fazer com que ela se levante. O perdão, qualquer situação dessa, das 3 que nós mencionamos aqui, o perdão ele deve ser imediato para que você se liberte. Não é que não vai doer mais, pelo contrário. Continua doendo, leva um tempo, tem um processo para que essa dor passe. Existe um período de cura, de tratamento, que o Senhor também vai moldar ali o seu caráter, vai moldar ali quem Ele quer que você seja e o que você vai ser depois de passar por esse processo, por esse deserto. É isso que importa. Não importa o que fizeram com você, importa o que você fez com esses cacos que sobraram, com essas cinzas que sobraram. Isso é o que importa. É isso que o Senhor quer saber. O que você vai fazer com os cacos que sobraram, com a cinza que sobraram? Você vai se erguer, você vai se levantar e vai glorificar o nome do Senhor, porque há situações onde o Senhor nos dá grande livramento, mesmo usando da dor e do sofrimento. Então que essa palavra hoje fique no seu coração, que você medite em graça, em amor, que essa palavra vem primeiro para nós, instruir o nosso coração, que ao meditar nessa palavra não pensamos no outro, pensamos na nossa vida, pensamos no que o Senhor quer transformar e mudar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Fica com Jesus. Um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, cheio da graça, cheio do favor, cheio da misericórdia. Que o Senhor te conduza nesse caminho, que o Senhor te conduza hoje em amor, em livramentos, em favor, em graça, bênção sem medida para o nosso dia. Que esse dia seja cheio da presença do Espírito Santo. Amém? Fica com Jesus.